Existe uma ideia na nossa sociedade hoje que é preciso a gente ser bom em quase tudo e que a gente deve investir muita energia em evolução, em melhorar, em desenvolver nossas habilidades, todas que a gente puder, o tempo inteiro. Eu sou Carla Antloga, eu sou psicóloga, pesquisadora em trabalho feminino e hoje começamos uma série sobre potência e desenvolvimento das mulheres. Existe um pesquisador chamado Zygmunt Bauman, que escreveu um livro interessantíssimo chamado Sociedade Individualizada. Nesse livro, o Bauman vai dizer que nós nos tornamos uma sociedade que, na verdade, não é bem uma sociedade, nós somos muitos indivíduos vivendo em coletivo. Essa perspectiva de sermos muitos indivíduos, muitas pessoas vivendo em coletivo, ao mesmo tempo que conta que a gente vive em coletivo, vai dizer que cada um tem que ser em si e tem que ser na própria vida alguém que se nutre e que se basta sozinho ou dentro de um microcosmo. Isso se reflete, por exemplo, na forma como a gente pensa hoje o que é residência, o que é casa, o que é um condomínio, né? Então vejam, nós não pensamos mais em parquinhos, pracinhas, piscinas coletivas, não. Quero ter uma piscina na minha casa, quero ir ali no mercado, na internet, comprar um parquinho para meu filho brincar na minha casa, quero um videogame para meu filho na minha casa. E a gente internalizou, por exemplo, para dentro das casas ou para dentro dos condomínios, até cinema, né? Tudo tem que ser feito dentro de um microcosmo, dentro de um microespaço, ou seja, eu tenho que me bastar no lugar que eu vivo. Além da desmobilização política, que essa perspectiva acompanha, talvez tenha trazido, mas se vincula a essa desmobilização política no sentido de polis, de viver em sociedade, de administração da coisa maior, isso faz com que, isso é uma perspectiva ambiental, então, que temos, né, assim, de gestão de casa, mas isso também está vinculado a uma perspectiva de quem devemos ser e de que nós devemos nos bastar em tudo. Para as mulheres, essa narrativa vem de uma forma muito pesada, porque disse pra gente que nós temos que ser boas em tudo. A ideia de que tem que se ser bom em tudo, ela é uma ideia muito perigosa, porque, é impossível a gente ser bom em tudo, é impossível a gente ser boa em tudo, e 2, é uma ideia que comercialmente é muito bacana, porque sempre existe alguma coisa para ser vendida para que você faça um improvement em quem você é. Então, eu estava numa reunião agora há pouco e falava com a pessoa assim, olha, você não é exatamente bom nisso. Por que você não para de tentar ser bom nisso e vai ser bom em alguma coisa em que você já é bom, vai melhorar, vai facilitar? Então, a ideia que a gente tem, né, de que a gente internalizou isso, de que nós precisamos ser boas em tudo, ela é uma ideia que tem acabado com a gente, na verdade, né? E o que é ser bom em tudo? Pega ali, antigamente a gente ia muito em livraria, mas abre o site da Amazon e coloca ali, maternidade. Vão vender uma quantidade tão grande, né, de material dizendo que, nossa, como você ser boa mãe, como você ser boa profissional, como você ser boa cozinheira. Todo mundo agora internalizou que é chefe de cozinha, mecânico de carro, que é bom, né, que tem que ser bom em algum esporte e que aí também tem que ser excelente pai e mãe e que tem que ser na empresa um excelente motivador e um excelente gestor e excelente em tudo. Reforça a ideia que o Bauman traz lá de que nós somos pessoas que temos que nos bastar em nós mesmas, ou seja, uma sociedade de indivíduos extremamente potentes, extremamente competentes e habilidosos. Tá. Para as mulheres, é narrado o tempo inteiro que nós temos que ser cuidadosos, que nós temos que servir. E isso agora vem combinado com um discurso de que a gente tem que ser boa em muita coisa, né? De que temos que ser masterchefs, embora essa conversa já exista há algum tempo. Mas considerando que de nós já vai ser cobrado mais, de que nós já temos que nos desempenhar melhor no trabalho para poder ter o mesmo reconhecimento que um homem tem. Considerando todos esses consideráveis e considerando que cada vez a gente pode, o que é mais importante que tudo nisso, depender menos dos outros. Quando nós falamos de construção de autonomia, a gente não está falando, neste momento, só de uma construção de uma autonomia saudável. A gente está falando de cancelar, basicamente, um processo de interdependência que existe e que é o que permitiu que nós chegássemos até aqui como espécie. Quando nós falamos dessa potência e dessas habilidades que têm que ser desenvolvidas, e quando nós vendemos essa ideia para a sociedade, o que a gente está dizendo é assim, não dependa do outro, não dependa da outra.
seja em si próprio tudo aquilo que você deseja. E isso é basicamente impossível. Nós podemos desejar muitas coisas, mas o que nos torna humanos, como dizia Freud, é a gente conseguir suportar a falta. A falta que vai existir sempre. Nós não nos tornaremos o tempo inteiro versões melhores de nós mesmos se nós continuarmos olhando só para o que precisa ser desenvolvido. Talvez uma perspectiva mais fácil fosse a gente aprender a valorizar aquilo que a gente já tem e aí sim melhorar naquilo que a gente já é e não ficar procurando formas de preencher lacunas. Isso acontece no trabalho quando eu vejo, por exemplo, no trabalho é algo que vai começar na escola. Falar primeiro da escola. Eu tenho várias coisas anotadas aqui, tá, gente? Por isso que eu tô olhando, porque eu penso, depois eu gravo um vídeo e fico, nossa, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. A gente tem uma coisa de investir na escola, por exemplo, muito no que é a lacuna do aluno e não naquilo que ele tem de bom. Então vamos pensar, eu sempre fui uma tragédia nas exatas e muito boa nas humanas. O que eu fazia? Eu gastava horas e horas e horas e horas tentando me consertar nas exatas, tentando melhorar naquilo que eu não era boa, ao invés de gastar horas e horas e horas e horas, me tornando excelente naquilo que eu já era muito capaz, né? Então, assim, eu gastava um tempão em aula particular de matemática, física e química para poder tentar chegar numa nota, uma nota muito boa, enquanto, na verdade, o que eu deveria fazer? Deveria me ocupar de ser média, tá, eu sou medíocre nisso daqui, vou seguir medíocre. E me esforçar naquilo que eu já era muito capaz, muito competente, que eram as humanas. Então, a história que contavam pra mim é não, você tem que ser boa em tudo. E isso ainda existe na escola, né? Então, ao invés de separar ali, olha só, fulano, você não é bom nisso daqui, ok? E tudo bem você não ser bom nisso daqui. A não ser, claro, que a criança resolva fazer uma grande transgressão e diga, não, eu sou péssima em matemática, mas eu quero ser um gênio em matemática. Mas depois de um certo tempo, né? A gente vai vendo quais são as aptidões, para que a pessoa se encaminha mais. E eu não estou dizendo que as avaliações escolares são justas e que não pode acontecer de um Einstein, que era uma negligência em matemática, de repente despontar como um dos maiores gênios da física. Isso pode acontecer, mas isso não é a regra. A regra é dizerem pra gente que a gente não é bom, que a gente tem que procurar ser bom naquilo que a gente não é bom, né? Às vezes eu vejo assim, Valorize seus pontos fortes. Falando para as mulheres no que se refere à estética, por exemplo, né? Que eu acho uma ideia que é bacana, só que isso é aplicado só nesse lugar, né? Então, sei lá, eu acho que eu tenho os olhos bonitos, ótimo, então vamos valorizar. Então vamos valorizar os olhos, esquecer a parte que não é tão boa, sei lá, flacidez e tal. Ok, só que isso é uma coisa que vai valer só pra estética, porque no resto, o discurso que existe é um discurso, né, de você tem que melhorar aquilo que você não é bom. Tá, então isso começa lá na escola. Aí quando você vai pro trabalho, as avaliações de desempenho são focadas em tudo que você tem que melhorar o tempo inteiro. Então, o que você não tem? Você não tem habilidade nisso, você não tem habilidade nisso, você não tem habilidade nisso, nisso você tem que melhorar. Tá, vamos lá. Uma pessoa que não tem habilidade com gestão de pessoas, será que ela vai conseguir desenvolver a um nível ótimo a habilidade dela em gestão de pessoas? Ou é melhor colocá-la para fazer algo que não vai demandar dela isso e colocar alguém que sabe fazer gestão de pessoas e que seja excelente nisso para poder fazê-lo? Entendem? Quando no trabalho existe essa narrativa e sobre a mulher isso recai de maneira muito mais pesada. Porque quando ela não tem uma coisa, e eu vou gravar outro vídeo sobre isso, é para aquilo que vai se olhar, não é para o que ela tem, vai se olhar para o que ela não tem. O olhar sobre a mulher é sobre o que falta que ela se desenvolva, né? O que falta que ela desenvolva, e não para o que ela já tem desenvolvido. E isso coloca a gente numa angústia de potência, de ser tudo, de dar conta de tudo, que é impossível de cumprir. E considerando que de nós, mulheres, múltiplos papéis vão ser exigidos, vão ser cobrados, isso tem colocado a gente numa espécie de falência sentimental, de falência afetiva, porque é impossível dar conta de tudo mesmo. Então talvez seja a hora da gente começar a fazer um movimento revolucionário mesmo, de dizer assim, eu sou boa nisso, mas nisso eu não sou boa, tá? E eu não vou conseguir integralizar tudo em mim. Vocês sabem que eu trabalho na carreira acadêmica, é a minha principal carreira, né? Eu trabalho na universidade. E eu vejo que na universidade também tem muito essa perspectiva de que nós, os professores, a gente tem que ser tudo. Eu tenho que saber ser boa em gestão, eu tenho que saber escrever, eu tenho que saber pesquisar, eu tenho que ser excelente professora. E veja, tem pessoas que são excelentes professores, tem pessoas que são excelentes em escrever artigos, tem pessoas que são excelentes pesquisadores, tem pessoas que são excelentes gestores. Nós não conseguimos ainda fazer com que cada um possa aproveitar o melhor das suas habilidades. Primeiro porque as coisas têm peso diferente, então é muito mais valorizado, por exemplo, quem consegue produzir artigos, escrever e tal, do que uma pessoa que é excelente
em gestão. Mas essa narrativa, ela é um pouco, com perdão da palavra, essa narrativa de que nós temos que ser boa em tudo, ela é um pouco burra, com perdão da palavra, mas é isso mesmo. Não parece razoável a gente pensar assim. E isso é internalizar a política de condomínio, que é o que Christian Dunker e Safatli escreveram num livro deles, né? Essa política do condomínio é dizer, eu sou tudo em mim, eu posso ser tudo em mim, eu posso ter tudo na minha casa, eu não dependo do outro. Se eu não dependo do outro, olha que vida maravilhosa. Eu posso desenvolver todas as minhas habilidades, eu posso ser excelente mãe, eu posso ser excelente gestora, eu posso ser excelente cozinheira, posso ser excelente na profissão, eu posso ser tudo. Nós não podemos ser tudo, nós precisamos dos outros. Então, se eu admito, talvez, que eu não tô conseguindo ser uma mãe tão boa, que eu preciso de ajuda, talvez eu vou deixar os meus filhos mais tempo na escola, talvez eu vou arrumar mais tempo, né, para poder cuidar de mim, para poder ficar mais calma, para poder ter mais tranquilidade, para me aceitar como eu sou. E talvez eu não vá investir tanto em 2 milhões de cursos para me tornar melhor numa coisa que eu talvez não seja tão boa mesmo. Será que eu sou assim tão boa mãe? Eu acho que não. Será que eu sou assim tão boa em produção de textos? Eu acho que não. Mas eu sei em algumas coisas que eu sou boa. Eu sou boa cozinheira. Talvez eu pudesse passar mais tempo me nutrindo de cozinhar, porque nisso eu sou boa, né? Eu sei que eu sou uma boa comunicadora. Talvez eu pudesse ser valorizada para poder investir mais tempo nisso, em comunicar. Porque nisso eu acho que eu sou boa. Eu acho que eu sou boa professora. Talvez eu pudesse ser mais valorizada pelo que eu faço em sala de aula. Porque nisso eu considero que eu sou boa. Mas não é assim que funciona. Nós temos que ser maravilhosos em tudo que a gente faz o tempo inteiro, para que não se possa depender do outro. E essa ideia de dissolução do coletivo, ela é maravilhosa para quem? Para um sistema que sempre vai vender mais daquilo que a gente não tem. Consumir um estilo de vida que corresponda a um ideal de superação permanente é sensacional. Como que isso vende, não é mesmo? Como que é possível criar produtos e criar sistemas que visem nos tornar sempre uma melhor versão de nós mesmos, mas não baseado em quem a gente já é e no que a gente já tem, mas sim naquilo que nos falta e que sempre vai faltar. Porque nós não podemos ser completos em nós mesmos. Nós somos interdependentes, nós precisamos dos outros. Então, esse é um chamado, né, para nós pensarmos, será que não é melhor a gente valorizar, investir naquilo que a gente já é bom, principalmente quando a gente já é adulto, ao invés de ficar tentando o tempo inteiro suprimir aquilo que nos falta, porque sempre vai faltar. Será que ao invés de comprar 1 milhão de produtos para desenvolver algo que eu não tenho, que eu não sou, a gente não devesse valorizar aquilo que a gente já tem, que a gente já é? Será que ao invés de tentarmos colocar tudo dentro da nossa casa, a gente não devesse começar a pensar no que pode ser socializado? Começou uma prática aí um tempo atrás, dizendo, olha, não compra mais uma máquina, vê se seu vizinho não tem, pega emprestado. E com os meus amigos, eu faço marcenaria como hobby, né? Faço marcenaria mesmo, estantes, armários e tal. E eu divido muitas coisas com os meus amigos, lixadeira, serra, pra que vai comprar 2 topias, 2 serras circulares? Se um tem, pode emprestar para o outro. No momento, inclusive, tem várias ferramentas minhas que estão emprestadas de vários amigos que estão aqui. Isso é pensar coletivamente. Mas nós temos que internalizar para a gente também o que é pensar coletivamente. É um casal, né, cuidando dos filhos. Um tem uma habilidade de estimular o desempenho nas crianças, a competitividade. O outro tem a habilidade de ser mais acolhedor. Será que ao invés de ficar falando um com o outro, você tem que ser mais acolhedor, você tem que estimular mais o desempenho, a gente não deveria se assumir assim, olha, você é bom nisso, eu sou boa nisso. Vamos nos complementar. Você faz essa parte e eu faço essa parte, né? Se nós começássemos a pensar assim, a gente realmente pudesse promover uma revolução coletiva na sociedade. Nós podemos contar uns com os outros, nós devemos contar uns com os outros. Precisamos começar a pensar mais em como que a gente se complementa e não como a gente se diferencia o tempo inteiro. O que existe no outro que eu não tenho e que pode ser legal para mim, que eu não preciso ficar me matando para desenvolver. A gente fala muito disso nas organizações, encontrar equipes que sejam complementares, múltiplas habilidades, mas no fundo, quando chega lá a avaliação de desempenho, não é isso que a gente avalia. A avaliação de desempenho é igual para todo mundo. No fim, o que a gente está dizendo é que todo mundo tem que ter as habilidades todas. No fim, o que a gente está dizendo é que todas as casas tem que ter piscina, playground, pula-pula, banheira de hidromassagem e tudo que nós poderíamos socializar, que nós poderíamos experimentar no coletivo, o que inclusive custaria menos ambientalmente e, num nível individual, custaria menos para cada um de nós. Então, eu os chamo, no que você é bom? Vamos tentar investir nisso.
Ao invés de ficar numa lógica mecanicista, buscando consertar tudo aquilo no que talvez a gente nunca vá ser bom mesmo. Talvez a gente consiga melhorar só um pouquinho no nível que precisa, né? Mas não para nos tornarmos perfeitos e autossuficientes em tudo o tempo todo.